Brosa. E muito obrigado, amiga Beth, por estar aqui, por nos ajudar nessa tarefa tão importante. Bom, pessoal, como numa das lives eu já falei, né? A partir de junho, nós vamos colocar a leitura do Evangelho nesse local aqui, nesse horário, nesse dia. Por quê? Porque daí vai ser melhor, né? A gente vai fazer uma reorganização, né, para ficar melhor, né? Vamos trocar e depois que acabar a leitura do Evangelho, já está previsto para entrar um estudo no lugar da leitura do Evangelho. Nós estamos querendo colocar, nós já pensamos nisso, né? Estamos querendo colocar a Gênese no lugar da leitura do Evangelho, né? Vamos ver se vai dar tempo, né, amigos? Vamos ver se acabar no final do ano que vem a leitura do Evangelho, né? A gente pode colocar Gênesis na quarta, o céu e o inferno na quinta, que vai acabar esse ano ainda, vai acabar o estudo do Livro dos Espíritos, e daí a gente tem 2 estudos. Então, falei demais, né? Dados os recados, é com você, amiga. Você pode iniciar com uma prece, por gentileza? Encerra com a prece. É com você, amiga. Obrigado. Eu que agradeço, muito boa noite a todos. Então, vamos elevando o pensamento ao mais alto, ao nosso Pai Maior, pedindo a espiritualidade amiga que nos envolva nesses próximos minutos, para que possamos assimilar esses maravilhosos ensinamentos dos instrutores do plano maior. Hoje é dia de reflexão, né? Em cima do livro Fonte Viva, psicografado pelo Emmanuel. O Espírito é o Emmanuel, é psicografado pelo Chico Xavier. E esse é o capítulo 41, na senda escabrosa, né? No caminho, assim, tenebroso. Que caminho é esse, né? A que se refere Emmanuel. Então, ele começa citando uma frase que Paulo escreveu aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, que é uma fala de Jesus. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Olha que lindo, né? E aí Emmanuel explica essa frase do nosso mestre amado, que a palavra do Senhor, quando ele diz, nunca te deixarei, nem te desamparei, nem te desampararei. Então, a palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física na subida pedregosa da ascensão, né? Que a nossa evolução, né, exige muito esforço, muito suor, às vezes até lágrimas. Então, aqui, Emmanuel também fala que muito mais que de pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Nunca te deixarei, nem te desampararei, né? Nos consola Jesus. Então, o Evangelho do nosso Mestre, do nosso bom pastor, nos sustenta nessa nossa vida terrena, né? Enquanto estamos aqui encarnados, é uma vida assim, em que, né, surgem mil preocupações, desafios, dores, mas a palavra do Mestre esclarece e consola a nossa alma. E Emmanuel fala, muito mais que de pão do corpo, nós precisamos do pão do espírito. O evangelho é esse pão que alimenta a nossa alma. E escreve Emmanuel, se as células do campo fisiológico, né, assim, nossas células físicas, sofrem fome e reclamam a sopa comum, a gente precisa comer, né? As necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual.
Então, às vezes a gente passa por momentos, né, mais complicados na nossa existência, aí que a gente precisa buscar ainda mais o Evangelho, precisa alimentar a nossa alma. Porque quantas vezes nós nos sentimos perdidos, desamparados, sem saber para onde ir, o que fazer. Quantas vezes a gente pensa assim, eu não vou mais aguentar, sabe? Tá muito difícil. Parece que tudo quanto é problema, né, aparece ao mesmo tempo. Aí é que nós precisamos ainda mais alimentar o nosso espírito com leitura do Evangelho, fazendo o Evangelho no lar, fazendo as preces, meditações, né? Autoanálises, reforma íntima. E Emmanuel segue. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. Então, né, há momentos na nossa vida que a gente pensa assim, né? Diante de tantas dificuldades, olha, não dá para dar mais nenhum passo. Parece que a gente entra num esgotamento sem fim. Emmanuel escreve: as energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas, ou seja, as nossas esperanças diminuem, né? Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. Então, diante dessa situação de extrema exaustão, tanto física, como emocional, como energética, nos leva a um estado de desânimo, de apatia, de pessimismo. Quem nunca passou por momentos assim, não é? Esse é um mundo de provas e expiações. O planeta Terra é escola, é hospital, é prisão, a espiritualidade já nos ensina. E Emmanuel escreve também, ele faz uma comparação aqui com a natureza. E qual acontece à natureza sob um manto noturno, né? Então, de noite, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. Olha que bela comparação que faz Emmanuel. Ele compara as nossas inquietações a um nevoeiro, numa noite escura, em que a gente, né, nessa situação, a gente nem enxerga o caminho que trilha, não enxerga as belezas da natureza. E aí ele compara, né, essas inquietações com o nevoeiro, ele fala assim também quando estamos inquietos, quando estamos desesperados, as nossas inquietações estão lá atrapalhando. Quer dizer, diante dessa situação, o que nós já sabemos, aí Emmanuel fala, as nossas fontes de entendimento, parece que a gente, né, no momento difícil, a gente nem para pensar no que a gente já aprendeu, a gente entra assim, numa queda, né? Ele fala assim, a gente, assim, as nossas flores de boa vontade, ou seja, o nosso desejo de superação, né, disso tudo que nos atrapalha, ficam velados, ficam escondidos, ficam como que soterrados pela nossa inquietação. Ou seja, nós temos capacidades interiores, nós temos o conhecimento das leis de Deus, sabemos que nada acontece por acaso, a justiça divina é perfeita, que colhemos o que plantamos, mesmo a dor é uma mestra que nos ensina a não continuar errando. Então, essas fontes de entendimento e as flores da boa vontade a que se refere Emmanuel, né? Quando a gente tem assim, não, eu vou conseguir, eu vou em frente, parece que momentaneamente, diante das nossas inquietações, tudo isso fica velado, né? Escondido, soterrado.
Escreve ainda Emmanuel, o todo misericordioso, né? Deus, contudo, ainda aí, nesses momentos das nossas inquietações, não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando né, os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo. Então, vamos imaginar assim, uma noite estrelada, de lua cheia, que ilumina o caminho do viajante. Então, Deus não nos desampara. Assim também o todo misericordioso acende dentro de nós, né? No céu das nossas ideias, convicções novas. Então, surgem, né, ideias novas, aspirações mais elevadas. Não, eu vou ter coragem, eu vou conseguir, vou superar, vou persistir, a fim de que o nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Né? Essa escalada, como diz Emmanuel, a nossa evolução é uma escalada tenebrosa, né? Escabrosa, cheia de empecilhos. Quantas vezes, durante o dia, assim, surgem situações que a gente pensa assim, nossa, que problemão, né, que me apareceu. Eu nem sei por onde começar para resolver tudo isso. Para que lado eu devo ir? O que devo fazer? Sabe, é o nevoeiro da inquietação. Aí, chega a noite, a gente faz uma prece antes de dormir, pedindo ajuda para o nosso anjo da guarda, para os nossos mentores. Quantas vezes, no dia seguinte, aquele problemão ele se transforma num problema bem menor, às vezes até um probleminha. Ou então surge alguma indicação de solução. Ah, olha, por que eu não enxerguei antes? É mesmo, isso daqui vai resolver essa questão. Então, as nossas ideias se aclaram, a gente acorda renovado, nosso coração se acalma, a gente readquire a confiança em Deus, sabendo que Ele nos socorre sempre. A gente readquire a confiança em nós mesmos, nas nossas capacidades de resolução dos desafios que surgem, e a gente alimenta a esperança, a paciência, a coragem, a persistência, e tudo fica mais fácil, né? Então, por quê? Porque no sono, os nossos mentores vêm nos orientar. Quando a gente acorda, a gente não lembra, né? A maioria de nós não lembra desse encontro na espiritualidade, desse nosso colóquio com, né, os nossos protetores espirituais. Mas fica lá no fundinho da nossa memória, uma reminiscência, né? Às vezes, no momento certo, a solução surge assim, né? Como um passe de mágica na nossa mente, assim, pum, o eureka, né? Que aflora. Aí é como Jesus nos ensinou: nunca te deixarei, nem te desampararei. Olha, né? Os nossos amigos da espiritualidade sempre prontos para nos ajudar. Nós precisamos pedir e precisamos merecer, né? Essa ajuda. Emmanuel continua escrevendo: nem solidão, nem abandono. Então, ninguém está sozinho. Ó, estamos rodeados, como diz Paulo de Tarso, por uma nuvem de testemunhas, dependendo do teor dos nossos pensamentos, bons ou maus, nós vamos atrair espíritos bons ou maus. E lógico, né? Quem é que não gosta de ficar em companhia dos bons espíritos? Então, precisa orar e vigiar. Então, o vigiar o pensamento. Então, nem solidão, nem abandono. Ninguém está sozinho, ninguém está abandonado. Ó, Deus é, nos dá um anjo guardião para cuidar da gente, desde que a gente nasce até a gente morrer. A providência celestial, que é Deus, prossegue
velando, cuidando da gente. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade, né, esses momentos cheios de aflição, é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer, né? A claridade sempre vai surgir. Aí a importância da nossa confiança em Deus, da nossa confiança em nós mesmos, do exercício da prece. Falando em prece, eu gostaria de trazer aqui desse livro, A Luz da Oração, aqui é de psicografia de Chico Xavier, e aí Emmanuel também, é ele ainda, né, escreve um texto chamado Oração e Provação. Ele fala, né, explica para a gente que a oração não vai eliminar as nossas provas, né, mas vai renovar o nosso espírito. E aí a gente vai passar com mais facilidade pelas provas, pelas expiações. Ele fala que, às vezes, o nosso caminho parece coberto por uma névoa, numa noite escura, mas em cima dessa névoa, dessas nuvens extensas, brilham as estrelas. Então, nessas condições, né, de noite nebulosa, em que a gente não vê nada, que são os momentos de aflição, né, o nosso caminho pode estar cheio de espinhos e precipícios. Vamos imaginar, né? A gente está tá aí, é uma noite, um breu, né? A gente não enxerga nada. As estrelas estão escondidas pelas nuvens. E para piorar a situação, ainda tem o nevoeiro, né? A gente não enxerga um palmo à frente, vamos dizer assim. E, no entanto, a gente não sabe se surgem caminhos e precipícios, abismos, né, na nossa estrada. Emmanuel fala, corremos o risco, assim, se avançamos, podemos cair na lama, nos buracos, ou mesmo nesse abismo, ou a gente pode se machucar nos espinheiros. Se paramos, podemos ser atacados por animais perigosos. É uma comparação, né, que Emmanuel está fazendo entre a caminhada de um viajante e a nossa jornada terrena, assim, no nosso dia a dia. E olha que bonito que ele nos orienta nessas situações em que aparece assim uma noite escura na nossa alma, um momento de inquietação. Ele diz: faze, porém, pequenina luz e tudo se modifica. Então, imagina, né? Lá o viajante não enxerga nada, mas ele liga uma lanterna, acende uma vela, aí ele vai ver onde estão os perigos da estrada. O Emmanuel fala, o pântano continua sendo pântano, não é porque ele acendeu uma luz que o pântano vai secar. Não é porque a gente fez uma prece que os momentos, as provas e expiações vão sumir. A pedra continua atrapalhando o caminho, mas aí, com essa luz acesa, a gente consegue se desviar dela, não topar, né? O dedão do pé e se machucar. Quando nós podemos ver, né, o que está na nossa frente, a gente segue com segurança essa nossa caminhada. Recentemente eu estive num sítio e lá tem muito pouca luz, a luz é muito fraquinha. É um sítio assim bastante silvestre, assim bem, né, é, cheio de natureza, lá em Chapada dos Guimarães. E a casinha assim muito simples, em volta bastante grama, mato, árvore, nem tem casas por perto. Sabe como o pessoal saía à noite? Às vezes ia até o carro, buscar alguma coisa que ficou no porta-malas. Tinha que caminhar um trecho assim, daquele gramado à noite, e a gente não enxergava nada. Eles diziam que lá tinha muita cobra. Essas cobras apareciam à noite. Eles falavam assim, são jararaquinhas. Uma cobrinha venenosa, né? Então, eles não saíam mesmo no entorno da casa, sem levar uma lanterna.
Aí eles iam iluminando o caminho, que era tudo grama, né? Ah, tudo terra, grama, para ver onde pisava, porque era perigoso a gente sem querer pisar na cobra e ela morder a gente. Então aí, né, é a luz iluminando a nossa estrada, a nossa caminhada, os nossos passos, para a gente não sofrer né, esses riscos, né, de animais peçonhentos, ou mesmo, como diz Emmanuel, né, de topar numa pedra ou cair num abismo. E E aí Emmanuel explica, quando a dor tira a nossa serenidade, a nossa alegria, quando tudo parecer assim, que é uma escuridão que está nos envolvendo a nossa mente, quando tudo parece que vai desmoronar, nos levando ao desânimo, ao desespero, acende no coração leve flama da prece. Pai, né? Estou aqui precisando de Senhor, me ajuda. Já é uma prece. Prece é conversar com Deus. E essa prece, Emmanuel diz, são fios imponderáveis, fios que a gente não vê, que não tem matéria, né? Que imponderável, que você não dá para pesar, né? Fios invisíveis de confiança que nos ligam a Deus. Olha que bonito. A prece é um fio de confiança que nos liga a Deus. Exteriormente, né, pode estar assim, surgindo as dificuldades, o sofrimento não vai se desfazer, mas interiormente nós estaremos refeitos em nossas forças, com a visão espiritual iluminada por dentro, esclarecidos, consolados, fortalecidos. Por isso, precisamos compreender, diz Emmanuel, que acima das nossas dores existe o plano sábio da vida que nos ergue das lutas terrenas, rumo à bênção do amor de Deus. Então, acima das nossas dores, desse mundo de provas e expiações, existe um plano sábio da vida que né, tudo tem um fim, um porquê, uma causa, um planejamento, nada acontece, né, num caos total, tudo concorre para a evolução do nosso espírito, que nos ergue das lutas terrenas, para que possamos transcender o aqui e agora, a matéria, rumo à bênção do amor de Deus. Amigos queridos, não esqueçamos da prece, não façamos uma prece a Deus, a Jesus, ao mentor do SEAC, aos nossos mentores, e nos ajudem sempre a lembrar esse imenso amor de Deus, nosso Criador, nosso Pai amoroso, que está sempre velando por nós, sempre nos socorrendo na medida das nossas necessidades. Por isso, ajuda-nos, amigos queridos da espiritualidade, mentores amigos, a desenvolver em nós essa confiança em Deus e nas nossas próprias capacidades. Pai do céu, Jesus amado, abençoa todos que aqui estamos, nossos lares e nossos familiares. Que assim seja. Muito obrigada, amigos. Uma boa noite.